Meus irmãos, graça e paz, que bênção de podermos estar mais um domingo aqui, prestando e oferecendo um culto ao nosso Deus. Feliz porque Deus nos concede as mídias sociais para a gente não parar, né? Para a gente estar cultuando ao nosso Deus todo domingo, mas triste de alguma forma por conta que não estamos aqui no templo, né? De ver o Hilário lá atrás, de ver a barriguinha de Rinaldo, né? De estar se confraternizando com os irmãos no final do culto. Mas louvado e engrandecido seja o nosso Deus, porque Ele é soberano e sabe de todas as coisas. Eu queria convidar os irmãos para estar abrindo a Santa Palavra no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 10. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 10. Depois de Eclesiastes. A palavra do Senhor diz o seguinte, verso 10. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Meditando nesse versículo para trazer para os irmãos essa noite, meus irmãos, quantas vezes em nossa vida ouvimos ou desfrutamos de palavras com esse mesmo sentimento a qual o autor de Cântico dos Cânticos ele expressa aqui no verso 10. Quantas vezes nós escutamos em nossas vidas esse mesmo sentimento, isso através do irmão, isso através da igreja, de alguma pregação, ou do próprio Espírito Santo falando ao seu coração? Até onde eu quero chegar? Por exemplo, quando você está caído ou se encontra derrotado pelo pecado, você vai escutar algum irmão dizer o seguinte, ou a voz do Espírito Santo: levante-se, meu amado. Há perdão em Cristo Jesus. Quando você está enfrentando algum problema ou dificuldade, provavelmente você vai escutar o seguinte: meu filho amado, não temas, porque eu estou contigo. Venha comigo, porque eu é que sei que pensamentos tenham ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Descanse em mim. Sempre a gente vai escutar isso. Ou quando a gente está triste, ou quando a gente está angustiado, ou quando a gente está passando por algum problema, por alguma circunstância ou adversidade, provavelmente a gente vai escutar estas palavras. E é interessante porque nesse verso 10, o autor ele expressa e descreve um grande sentimento, né? Diz: o meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Até onde eu quero chegar com esse versículo? Como está o seu coração essa noite? Preocupado com as contas? Aflito, com medo de perder o emprego ou de ter uma redução no seu salário? Como está o seu coração essa noite? Ansioso para que volte a trabalhar e passe logo tudo isso? Triste porque as coisas não estão saindo da forma que você gostaria que saísse? Machucado por dentro, porque em vez de você estar de pé, você está deitado por conta do pecado? Como está o seu coração essa noite? Eu quero repetir com vocês novamente o verso 10 do capítulo 2. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Meus irmãos, eu quero dizer algo. O nosso Deus nos ensina em sua santa palavra que devemos se levantar como igreja amada por Ele para louvar, adorar e glorificar. Então, nesse momento, eu convido os meus irmãos a estar fechando os olhos, a nós estarmos adorando a Deus através das nossas orações e logo em seguida louvar o nosso Deus.
Essa é a minha mensagem antes do culto. Levante-se, aproveite, desfrute esse momento que Deus está lhe dando agora, para você glorificar, adorar e exaltar. Levante-se. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que nos instrui e nos mostra como nós devemos agir diante das aflições deste mundo. Como é bom, Deus, abrirmos a Tua palavra e escutar palavras que nos alegra, que traz ânimo, que nos fortalece em meio a tudo que nós temos passado nesses últimos dias e que iremos de enfrentar futuramente. Que consolo, Senhor, porque quando nós lemos o verso 10, fala do início ao fim, amor, compaixão, graça, misericórdia, cuidado, paciência. Como é bom nós vermos, meu amado, levante-se. E, Deus, quando nós estamos tristes ou angustiados, que abrimos a Tua palavra, é interessante porque, basicamente, não iremos de ler com estas palavras, mas o sentimento que está por trás, Senhor Deus, quando abrimos a Tua palavra, é isso, é amor, é cuidado, é graça e misericórdia. Então, Senhor Deus, eu oro não só por mim, mas por toda a Tua igreja, para que nós possamos se sentir preenchidos, amados e abraçados pelo Teu amor. Porque, Deus, é somente o Teu amor, Pai, que vai nos fazer que a gente se levante e possa Te seguir e seguir conforme a Tua vontade, não a nossa. Então, Senhor Deus, que nesta noite, através dos cânticos, através da palavra, o nosso coração e a nossa alma possa ser levantado e que nós possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação que está em Ti, Senhor. Então, nos ajuda, Pai, e obrigado por esse momento. Eu oro assim, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queria convidar o grupo de louvor. Boa noite aos irmãos. Na palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 16, Jesus falando sobre a parábola do semeador, ele fala o seguinte: e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Que possamos nesse momento pedir ao Senhor que a sua luz nunca se apague em nossa vida, que Ele possa sempre brilhar na vida de cada um daquele que o conhece.
Digno é o Senhor de todo nosso louvor. Digno é o Senhor. Sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs que têm ajudado na nossa oferta missionária. Pela graça do nosso Deus, nós temos alcançado, ou quase alcançado, o nosso alvo necessário para abençoarmos 4 projetos. Nesse mês, faltam apenas R$390. Se você ainda não ofertou, não conseguiu trazer seu dinheiro ou depositar na conta da igreja, eu convido vocês a participarem disso. Falta muito pouco, mas pela graça de Deus vamos conseguir. A gente vai ver um vídeo agora do nosso irmão e amigo Miqueias, que é missionário no Quilombo, lá no Piauí. Ele vai poder explicar melhor quem ele é, há quanto tempo ele está no ministério e alguns desafios que ele tem enfrentado no campo. Então participe conosco, ore conosco. Esse dia específico é um dia que nós dedicamos a novos projetos na igreja, para que vocês conheçam outros campos. Esse nosso irmão não é ajudado por nós no momento, mas é um irmão muito querido, e a proposta nossa é poder abençoar a vida dele orando e que vocês conheçam também o ministério dele. Então veja conosco o vídeo. Graça e paz, irmãos. Eu me chamo Miqueias, tenho 25 anos. E hoje sirvo ao Senhor no Quilombo da Volta do Campo Grande, no sertão do Piauí, no município de Campinas do Piauí. Hoje falta pouco para a gente completar 3 anos de ministério lá no campo. Antes eu fiz o preparo missionário da Missão Juvep e também fiz o seminário de teologia da Igreja Cristã Evangélica em Goiás, Anápolis, completando 5 anos de preparo para que estivéssemos lá servindo ao Senhor. Cheguei lá muito jovem, com 22 anos, e graças a Deus até aqui o Senhor tem nos sustentado, apesar de muitos desafios. A missão do Senhor muitas vezes nos surpreende, e é aí que nós encontramos a certeza e a convicção de que o Senhor nos chamou, nos escolheu para aquilo que nós fazemos, e para que o nome dele seja conhecido e amado por toda a terra. É um povo muito carente, com suas necessidades pessoais, emocionais, mas principalmente espirituais. E é por isso que nós estamos lá, para abençoar este povo, tentando suprir algumas das suas necessidades físicas, mas essencialmente para suprir a carência de Cristo. Lá nós temos pregado, temos anunciado, temos trabalhado com o evangelismo, com o discipulado, e temos visto o Senhor salvar e transformar aquela realidade, tanto social
com o espiritual naquela comunidade. Graças a Deus, o Senhor já salvou alguns e com esses nós temos caminhado, temos ensinado e instruído. Agora, especificamente, nesses últimos meses, temos focado bastante na parte eclesiástica, né, para que eles entendessem a parte deles como igreja, a responsabilidade deles como corpo de Cristo. E graças a Deus nós temos visto o envolvimento de alguns irmãos se despertando para ter uma atuação mais na igreja, dirigir um culto, ler, fazer uma leitura bíblica e coisas desse tipo. Por se tratar de pessoas com baixo índice de escolaridade, muitos analfabetos mesmo, então isso se torna um desafio muito maior, o preparo de uma liderança e preparar essa pessoa para estar à frente e trabalhar na igreja. Mas o Senhor tem nos dado ânimo e estratégias para que pudéssemos desafiá-los e que eles se sintam parte do corpo de Cristo e parte do reino de Deus ali naquela comunidade também. Temos tido enfrentado alguns desafios na nossa caminhada, mas temos encontrado em Cristo a segurança e a certeza e o desejo de continuar caminhando e servindo ao Senhor. Neste ano, fomos pegos, né, com essa crise mundial, vamos dizer, e essa crise também chegou lá no Quilombo. Ficamos por um tempo lá acompanhando as famílias, mesmo que individualmente, de casa em casa. Mas na semana passada nós viemos para cá, minha esposa, a família dela é daqui de João Pessoa, estamos aqui, ela tem sentido alguns sintomas também, assim como a sua mãe, e graças a Deus nós estamos aqui, porque aqui há acesso mais a tratamentos e recursos para cuidar da saúde delas. Lá no Quilombo, por causa do distanciamento, do isolamento, seria mais limitado, e nós queremos nos cuidar aqui, para também não levar essa enfermidade para lá. Então orem por isso, orem pela nossa saúde, orem pelo nosso casamento. Nós nos casamos no ano passado, em julho do ano passado, e em outubro eu e a esposa nós nos mudamos para lá. Nos casamos no Quilombo e depois de um tempo fora nós voltamos e temos caminhado juntos e servido ao Senhor lá na volta do Campo Grande. Muito obrigado pelas orações, obrigado por caminharem com a gente, obrigado por compartilharem com a gente dessa missão. Eu louvo a Deus pela vida da igreja e que o Senhor continue fortalecendo os irmãos, mesmo distantes, mas que nós possamos caminhar juntos para a glória de Deus. Senhor Deus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela vida e pelo ministério do nosso irmão Miqueias, por esse missionário que se dispôs a pregar o Teu Evangelho num local tão pouco conhecido, tão pouco visado muitas vezes, mas o Senhor colocou em seu coração esse ministério. Dele e de sua esposa Rebeca, louvamos ao Senhor pela vida dos dois que estão dispostos a servir a Ti. Obrigada, Senhor, por tudo que eles já conseguiram conquistar lá, pela Tua graça e o Teu amor. Obrigada por pessoas que já se renderam a Ti. Mas queremos entoar ao Senhor agradecimentos, ó Deus, por cada vida que já foi alcançada pelo Teu nome. Por aqueles desafios que eles ainda têm com mais pessoas, mais famílias a serem alcançadas. Que o Senhor, ó Deus, na Tua infinita graça, invada o coração de cada um ali para que se renda a Ti, ó Deus. Pedimos também, ó Deus, por uma situação específica que ele comentou em relação à sua esposa e à sua sogra, que estavam com sintomas possíveis da doença que nós temos vivido agora, do coronavírus. Pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia sobre essa situação. Confiamos no Teu agir, não sabemos ainda a confirmação ou não, mas que o tempo que eles têm passado agora em João Pessoa possa ser um tempo para se cuidarem e se tratarem, se esse for o caso. E que rapidamente se recuperem e voltem a estar com seus irmãos e amigos lá do Quilombo. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria passar agora para o momento dos avisos, informar a igreja que todo o domingo, certo? Nós estamos num momento de reflexão e um momento também oportuno para nós estarmos orando, né? Que é o momento de oração, a partir das 8 horas, né? Então,
Sinta-se convidado para estar conosco. Estamos tomando os cuidados devidos, mantendo a distância. Também não vem muita gente, né? Mas tem um álcool gel aqui, a distância de um para o outro. Então, a gente está vigiando e se policiando em relação a isso. Como também é um momento gratificante e prazeroso e oportuno para nós estarmos em comunhão com o nosso Deus através das orações. Também no domingo pela manhã, a partir das 8 até as 11 horas, a igreja está aberta para aqueles irmãos que desejam trazer as suas ofertas, os dízimos e oferta. Então a igreja vai estar aberta, vai ter alguém aqui para receber vocês. Se também não der para vir no domingo, se tiver algum compromisso, algo que não tem como você vir à igreja, você pode também localizar, falar com algum dos diáconos, certo? Que também estarão de prontidão e à disposição para ir até a sua casa e recolher a sua oferta. Um breve testemunho, bem rapidinho. Semana passada, eu no meu discipulado, a gente tem estudado o livro de John Piper, que é Em Busca de Deus. E é interessante que o capítulo que nós estudamos fala sobre os macedônios, né? Era uma igreja pobre, né? E que a passagem lá, o contexto fala que Paulo ele estava viajando e nessa viagem o intuito era de recolher algumas ofertas para os irmãos em Jerusalém que estavam passando por necessidade. E a igreja de Macedônia era uma igreja pobre. E pelo simples fato de eles serem pobres, impossibilitava eles de ofertar, de ajudar, de contribuir. Mas mesmo assim eles fizeram questão de contribuir. Mesmo ele não tendo das melhores condições, mesmo sendo uma igreja pobre, eles fizeram questão de contribuir. Então eu não quero que você deixe de comprar feira, deixar de pagar suas contas para ofertar à igreja. Não. Mas nos confronta muito quando nós abrimos a palavra e vermos irmãos que não tinham nada, mas tinham a alegria e dar. O que eles tinham, eles davam com alegria. Então isso demonstra também a confiança deles em Deus. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, deixa teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina. De uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar.
Vamos dar continuidade às mensagens que a gente está pregando na primeira carta de Pedro. Hoje talvez um texto polêmico para alguns, mas uma verdade repetida nas Escrituras em vários momentos. Em tempos como esse, de empoderamento feminino, ouvir sobre submissão parece ultrapassado. Olhar a mulher como parte mais frágil também. Mas esses valores que a gente vai falar hoje aqui não são meus valores. São baseados em princípios de Deus. Por isso, eles não mudam. Podemos intensificar suas ênfases ou aplicações, dependendo da época ou da cultura, mas nunca mudar suas bases. Aliás, essa ideia de tornar-se independente ou autossuficiente tem causado problemas desde a criação do ser humano. Se nós não entendermos a necessidade de nos submetermos a Deus, teremos enorme dificuldade de fazê-lo em relação a qualquer outra pessoa que Deus colocar próximos a nós, sejam governantes, patrões, pais, cônjuges. O princípio é o mesmo em toda a palavra de Deus. A submissão a Deus se reflete em todos os relacionamentos. Convido-os a ler comigo 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. 1 Pedro 3, versos 1 a 7. Diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que insiste em dizer as mesmas verdades, embora o nosso coração muitas vezes se recuse a curvar-se diante dela. Mas Deus, pelo Teu Espírito, quebranta-nos, Senhor, faz-nos reconhecer o nosso lugar de criaturas do Senhor, de filhos Teus, e reconhecer que o Senhor é o
o Deus sábio, o Deus todo-poderoso. Ensina-nos a nos curvarmos diante do Senhor e da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, da Tua revelação na Tua palavra. Fala a cada coração agora, Senhor. Precisamos ter a certeza de que é o Espírito do Senhor quem nos convence pela palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. A submissão a Deus se reflete em todos os relacionamentos. Eu vou citar algumas vezes esse comentário bíblico do Dr. David Merck, Lar, Família e Casamento. Ele comenta os principais textos bíblicos que falam sobre lar e família. Ao comentar sobre esse texto de 1 Pedro, ele menciona um exemplo do seu filho. Na formatura, como oficial da aeronáutica do filho, quando ele desce depois de receber a sua graduação, um sargento se levanta e bate continência a ele. O interessante é que esse sargento tinha boa parte do seu peitoral coberto de medalhas e de honrarias. E ele comenta que depois ele chegou para o filho e falou: meu filho, e aquele sargento que bateu continência para você, ele não tem muito mais experiência, muito mais para te ensinar do que você a ele? O filho disse assim: é verdade, ele tem muito mais experiência e conhecimento do que eu, mas na hora da decisão, eu terei que ser o líder, e sei que ele me seguirá até o fim. Essa questão de submissão não é em relação às capacidades individuais, não é em relação a quem é melhor ou quem é superior, mas é em relação à posição, à função que nós exercemos, cada um ocupando o seu espaço. Em uma estrutura organizada, só pode existir um cabeça, um líder. Eu trabalhei alguns anos entre o povo Yanomami, em Roraima. E o povo Xirixana, do dialeto Ninam, eles tinham uma particularidade, aliás, o Yanomami em geral, eles não têm culturalmente um líder. E o que acontece é que as comunidades Yanomamis não crescem muito, porque eles não conseguem se organizar. Depois que chegam a 50, 60 pessoas, é muito difícil a convivência, e aí os grupos acabam se dividindo, eles mudam para outro lugar, porque falta um líder. Falta alguém para tomar decisões. Então, uma sociedade onde não há liderança, ela tende a perecer ou a se desfacelar com o tempo. Só pode existir um cabeça, um líder. E cabe a ele a sabedoria, o discernimento para direcionar o potencial do grupo. Nesse texto que nós lemos, eu dividi em 4 partes. E eu gostaria de comentar com vocês. É verdade que 3 são em relação a esposas e uma em relação ao marido. Estou aproveitando que eu estou longe da maioria e eu posso falar sobre isso aqui, sem medo de apanhar. A primeira parte desse texto, versículos 1 e 2, a gente tem uma ordem com um propósito. Eu vou ler mais uma vez, versículos 1 e 2. Mulheres, a ordem: sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido,
E agora o propósito, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. O conceito de submissão parte, ou deve começar, no nosso relacionamento com Deus, e evidentemente vai se refletir nos outros relacionamentos, ou não. É interessante que, na língua grega, a primeira palavra que aparece no capítulo 3 é igualmente. E ela aparece tanto aqui, como no versículo 7, como a primeira palavra. Isto é, igualmente vós mulheres, e no versículo 7, igualmente vós maridos. Por que igualmente? Porque ele está nos associando ao texto que vem imediatamente anterior, antes daquele. E nos textos anteriores, a partir do versículo 11 do capítulo 2, ele fala sobre a necessidade de submissão às autoridades, especialmente versículos 13 a 17. Depois, do verso 18 até o verso 20, ele fala sobre a necessidade de submeter-se aos senhores dos escravos, os patrões. E chega aqui finalmente dizendo das esposas que devem ser submissas aos seus maridos. Eu quero deixar muito claro que o texto não está falando para as mulheres serem submissas aos homens, mas que as esposas devem ser submissas aos maridos no contexto de lar, de relacionamento, de casal. O que ele está enfatizando é que a atitude das mulheres deve ser a atitude certa em relação aos seus maridos. E os maridos, quando ele diz lá embaixo, igualmente vós maridos, também devem ter a atitude certa em relação às suas esposas. Todos vêm num contexto de submissão. O mesmo acontece no texto em que Paulo fala sobre família, em Efésios, no capítulo 5. A esposa precisa entender a sua missão. E a sua missão tem uma recomendação muito específica aqui nesse texto. Por quê? Porque tudo indica que Paulo estava falando para as esposas de maridos não crentes, não cristãos, que não tinham a disposição de submeterem-se à vontade de Deus. Por isso, é um ensino bastante específico aqui. Agora, eu acho interessante, e eu quero chamar a sua atenção para uma espécie, quase que um trocadilho que a gente pode fazer aqui. No versículo 1, ele diz assim: se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra. Isto é, se ele não obedece à palavra de Deus, ele deve ser ganho sem a sua palavra, esposa. Não é você que vai fazê-lo se submeter à palavra de Deus, não é a sua palavra. É isso que Pedro está falando aqui. Naquela época, muito provavelmente, o número de esposas cristãs sem maridos cristãos era muito grande. Não sei se muito diferente do que é nos dias atuais. Agora, existia algo muito mais forte ainda, porque nas religiões da época, especialmente a religião romana, a esposa normalmente acompanharia o marido, não o contrário. Então, quando a esposa decidia seguir outro Deus, ela estava se insubordinando em relação ao seu marido, à autoridade do seu marido. Por isso, Pedro diz: você precisa ganhá-lo sem palavras. Não tente convencê-lo que o seu procedimento, que as suas atitudes, que a sua maneira de ser
fale mais alto do que as suas palavras, porque certamente haverá uma enorme resistência da parte dele. Não tente convencer o seu marido com suas palavras. É isso que Pedro está dizendo. Deixe o Espírito Santo usar a palavra. Ele sabe como fazê-lo melhor do que nós. A ênfase que Pedro dá é: ao invés de preocupar-se em pregar para o seu marido, preocupe-se em viver o Evangelho. Observando o quê? E ele é bem específico aqui no texto, no versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, duas coisas aqui: comportamento honesto, puro, comportamento sincero, um comportamento que não é sujeito à repreensão. E a segunda atitude que ele fala é cheio de temor, respeito a Deus e consequentemente ao seu marido, porque Deus fala para você respeitá-lo. Então o temor a Deus se reflete no relacionamento com o marido. Se eu me submeto a Deus, eu preciso aprender a valorizar e respeitar o marido. É isso que Pedro está recomendando. Quando essas autoridades, Deus e o marido, entram em contradição, em posições opostas, aí nós precisamos de muita sabedoria, muito entendimento das coisas de Deus e provavelmente de conselho, de ajuda. Outra coisa que eu quero destacar aqui nesse texto, ainda nesses dois primeiros versículos. Aqui nós não estamos falando de namoro ou casamento evangelístico, se é que isso existe. Na cabeça de alguns existe. Eu vou começar a namorar aquele rapaz ou aquela menina e depois vou trazê-lo para Jesus, vou trazê-lo para a igreja. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando de pessoas que já eram casadas e que se converteram depois disso, e aí sim tiveram tiveram que administrar essa situação. Segundo aqueles que trabalham nessa área de namoro, noivado, com jovens e adolescentes, a estatística diz que para cada uma pessoa que se converte nessa situação de namoro e noivado e depois acabam casando, existem outras 20 que não se convertem. Então 5% dos casos podem dar certo. A minha pergunta para você é: vale a pena arriscar a sua vida para que talvez 5% dê certo? Você vai arriscar o resto da sua vida? A segunda parte do texto, versículos 3 e 4. Pedro diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro aqui parte para um conselho prático e surpreendente. É interessante que não é uma proibição, mas uma mudança de ênfase. Isto é, o que ele está falando não é que as mulheres são proibidas de usarem adereços externos, vestimentas finas, maquiagem, ou seja lá o que for. Mas o que ele diz é o que deve chamar a atenção em você.
não deve ser o exterior, a aparência. Mas o que deve chamar a atenção em você é a atitude com que você tem para com a vida e para com as pessoas. E ele fala especificamente de um espírito, de um coração revestido, de um espírito manso e tranquilo. E é isso que agrada a Deus. O poder do nosso testemunho, e do seu testemunho especificamente, mulher cristã, não deve estar na sua aparência, mas no seu caráter. Por isso eu criei uma pergunta para você. Quando você se arruma, se veste, preocupa-se em agradar aos homens ou em revelar Jesus a eles? Como eu disse, Pedro não proíbe nesse texto o uso sábio e moderado de roupas finas, maquiagem, adereços que realcem a aparência. Mas ele destaca que o foco deve estar em outra beleza. Uma beleza que não se perde com o tempo. Ao contrário, essa beleza se aperfeiçoa com o tempo. Ruth, aquela personagem lá do Velho Testamento, ela se arrumou ao se apresentar a Boaz, o seu pretendente. Mas é interessante que ela tinha muito mais a oferecer do que a sua aparência. Aliás, quando a gente estuda o livro de Ruth, a gente vai entender que o que chamou a atenção de Boaz na vida de Ruth foram suas atitudes para com a sua sogra, sua dedicação, seu cuidado, a disposição que ela tinha de trabalhar, de conseguir o alimento para ela, a abnegação que ela demonstrou em sair do seu povo e vir morar no povo da sua sogra. Tudo isso chamou a atenção desse homem. A aparência contribuiu, mas não foi o decisivo. E eu quero te chamar a atenção. Não ache que você vai conquistar a pessoa certa pela sua aparência. Talvez você vai conquistar alguém por algum tempo, enquanto a aparência for boa. Mas se você conquistar por quem você é, isso tende a durar por toda a vida, que é o plano de Deus. Mas ele fala de espírito manso e tranquilo. O espírito silencioso dessa mulher é que permite ao Espírito Santo fazer o trabalho dele. Quando há muito barulho, a voz do Espírito não é ouvida. Do silêncio é mais fácil de ouvi-la. Eu sei que esse é um exercício complicado para algumas, mas é um exercício importante. Porque a esperança dessa mulher não está em si mesma, na sua capacidade de convencimento, mas está em Deus, no Espírito Santo de Deus, que pode convencer. O versículo 4 termina com: e isso é de grande valor diante de Deus. Deus valoriza essa mulher. É ela que desfilará em ruas de ouro nos céus um dia. Mas o que chama atenção não é a rua de ouro. O que chama atenção é o caráter transformado por Cristo na vida dessa mulher. A glória é toda dele. Eu quero citar um trecho desse livro que eu mencionei para vocês. Eu vou literalmente lê-lo aqui. Na hora da verdade, porém, a mulher controladora
intransigente, espalhafatosa, alvoroçada, desbocada, obstinada e grosseira, não é bonita nem feminina. Não importa a beleza de seu físico. Contudo, a mulher cuja beleza vem de dentro, a mulher que traja a beleza da santidade e aceita o design de Deus para ela, uau! Mesmo que não tenha o rosto nem o corpo de uma top model, ela é extremamente bela e preciosa aos olhos de Deus. Por isso ele diz: essa mulher é de grande valor diante de Deus. Indo para a terceira parte, a gente tem uma ilustração, um exemplo aqui, uma referência para nós ou para as mulheres. Versos 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Nesses 2 versículos, 7 qualidades do caráter dessa mulher são destacados. Eu vou só citá-los aqui: santidade, fé, isto é, esperavam em Deus, submissão, obediência, respeito, chamava-lhe Senhor, boas obras, praticando o bem, e coragem, isto é, não teme perturbação alguma. Quando Pedro citou o exemplo de Sara aqui, que ela o chamava de Senhor, ela está se referindo a um texto específico, lá do livro de Gênesis. E é um texto muito curioso. Eu quero que você abra lá. Gênesis capítulo 18, versículo 12. Gênesis 18, 12. O contexto aqui é o seguinte: Abraão havia recebido a promessa de que seria pai de uma grande nação. Só que Abraão já estava velho e até agora nada de ter filhos. Ele, humanamente, não poderia mais ser pai e Sara não poderia mais ser mãe. Por isso, quando os anjos de Deus chegaram diante dele e anunciaram que eles seriam pais, veja a reação de Sara no verso 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? É esse o texto que Pedro cita. Ele diz assim: estando eu velho e velho ainda o meu Senhor. Ela estava num contexto de não acreditar na promessa de Deus. Mas a atitude dela era de quem se submetia ao seu marido. O meu Senhor, ela o chama aqui. É o único lugar das Escrituras que aparece Sara em atitude de coração, não era em palavras, mas como atitude, dedicando respeito ao seu marido. Mesmo num momento em que ela não tinha a fé necessária para receber a promessa de Deus, o respeito ao seu marido fez com que ela desfrutasse da bênção de Deus que veio através dele, da fé dele. Mas eu quero chamar a atenção de outras coisas sobre Sara. Por que Pedro colocou Sara como referência para nós? Por 2 vezes, essa mulher, digamos que foi abandonada pelo seu marido. Quando Abraão se viu ameaçado em 2 oportunidades, no capítulo 12 e posteriormente no capítulo 20 de Gênesis, porque a sua esposa era muito bonita, ele a deixou só. Não, diga que eu sou seu irmão.
Não fala que eu sou seu marido, não. Aquele que deveria cuidar e proteger a esposa falhou com ela. Abraão falhou. Mesmo assim, isso não mudou a atitude dessa mulher. Posteriormente, em outras 2 oportunidades, ela foi provada ao extremo. Uma delas, no capítulo 12, quando seu marido decide sair de Ur, uma cidade bem estruturada, indo para o nada. Deus havia chamado Abraão, sai para a terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ir. Imagine você, seu marido levanta e diz, nós vamos para lá. Lá onde? Não sei, Deus vai mostrar. Você está louco? Você pirou? Como assim? Mas ela seguiu seu marido. E posteriormente, quando o marido resolve, por ordem de Deus também, sacrificar o seu único filho. A gente não vê Sara se levantando e fazendo um show. Na verdade, nós não sabemos o quanto ela soube disso. Mas ela podia ter desconfiado disso. E ela não aparece reclamando ou se colocando contra o seu marido. A atitude de respeito fez toda a diferença aqui com Sara. É verdade que eles juntos erraram com Agar. É interessante que naquele texto, pela primeira vez no relacionamento dos dois, parece que houve uma inversão de papéis. Sara tomou a iniciativa e Abraão a seguiu. E isso não foi saudável e não é até hoje, porque criou uma briga enorme entre israelitas e árabes. Os dois que geraram essas nações estavam envolvidos nessa questão. Inverter os papéis não é uma boa escolha. No verso 6, voltando lá para 1 Pedro, diz que essas mulheres não temem perturbação nenhuma, não temem nenhum tipo de perturbação. Por quê? Porque ao se submeterem aos seus maridos, elas sabem que estão se submetendo a Deus. E no final, é Ele que cuidará delas. A submissão ao marido não é submissão só ao marido, é submissão ao Deus que deu essa ordem, que planejou dessa forma. E essa submissão aponta para Deus, glorifica a Deus, honra a Deus. Finalmente, a última parte do texto, vamos falar dos homens, dos maridos. E eu coloquei como título aqui no versículo 7, o homem da casa. Sabe aquela história de quando o pai sai e tem o filho mais velho lá, fala, agora você vai ser o homem da casa, hein? Isto é, você vai ter a responsabilidade, você é que tem que cuidar, é você que tem que assumir a liderança agora. O verso 7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É verdade que o conselho e encorajamento às mulheres foi maior, 6 versículos, e para os maridos só 1. Eu acredito que elas precisam mais encorajamento para obedecer os maridos do que eles para cuidar delas. Mas a responsabilidade dos homens não é menor. Ao contrário. Nesse versículo, pelo menos 3 responsabilidades específicas são destacadas.
E 2 motivos do porquê essas responsabilidades devem ser cumpridas. A primeira responsabilidade parece muito elementar, mas você vai ver que não é. A primeira fala: vivei a vida comum do lar. Isto é, a presença efetiva do marido dentro de casa. Aí você vai dizer: agora eu sei o que é isso, depois dessa quarentena, né? Maridos. Não dá para fugir muito, né? Mas o que ele está dizendo é que a ideia do morar junto, do dividir as responsabilidades, do fazer junto, deve estar presente na mente desse marido. Em outros países, países europeus especialmente, há uma divisão de tarefas muito grande entre marido e esposa. No Brasil, a gente não tem muito disso, a gente tem muito de contratar alguém para fazer a limpeza, para cuidar das crianças, ou a mulher é que faz, e o marido pouco ajuda. Estou dizendo em termos gerais, lógico que temos exceções. Graças a Deus temos exceções. Mas a ideia é que o marido deve participar da vida comum do lar. Na época de Pedro, a participação do marido no lar era menor ainda. A casa para o marido era apenas o lugar das refeições, de dormir e de fazer menino. Os prazeres, as conquistas, as aventuras estavam fora da casa. Talvez isso ainda esteja na raiz de muitos casamentos. E vós, maridos, como diz Pedro, precisam viver a vida comum do lar. Pedro vai contra essa cultura, ao afirmar que o marido deve conviver com a esposa. O lar não é um ponto de abastecimento, mas o lar é sua missão, finalidade. Nós continuamos sendo tentados a buscar conquistas fora, enquanto que a nossa missão está dentro de casa. Maridos, muitas vezes a gente quer construir e equipar boas casas. Queremos preparar os filhos nas melhores escolas. Mas nesse processo, nos afastamos do lar, nos afastamos de uma convivência prazerosa e acabamos destruindo a base daquilo que deveria ser o centro da nossa missão. Dentre as qualificações do líder cristão levantadas por Paulo em 1 Timóteo 3, 2 são relacionadas diretamente à família. A primeira delas é que o marido deve ser fiel, esposo de uma só mulher, o texto diz, 1 Timóteo 3, 2 e 12. E a segunda é que ele deve ter comprometimento com o seu lar, governar bem a sua própria casa, diz o texto, 1 Timóteo 3, 4 e 5. Responsabilidade do marido, viver a vida comum do lar. A segunda responsabilidade do marido é que ele deve conhecer profundamente a sua esposa, com discernimento. A ideia é conhecê-la intimamente, suas preferências, seus sonhos, suas dores, suas preocupações e assim por diante, a ponto de perceber suas fragilidades, não para se aproveitar delas, mas para protegê-la. A ideia de frágil dá a ideia de algo delicado, precioso, de grande valor. 3 áreas.
O marido deve cuidar da sua esposa, a área espiritual, isto é, protegê-la dos falsos ensinos, ajudá-la nessa caminhada do discernimento. Emocional, já disseram que a vergonha de um marido é uma esposa triste. E eu sei o que é isso, como pastor, como marido. Cuidar emocionalmente da sua esposa. E cuidar fisicamente. O marido tem uma estrutura física, muscular, uma resistência física maior. Não em relação à dor, eu duvido, mas em relação ao trabalho pesado. Ele deve prover isso para a esposa. Quando eu vejo essa questão de conhecimento profundo da esposa, eu sei quantas vezes eu já falhei, tratando a Daura de modo rude, não do modo correto, carinhoso. E o nosso coração duro, orgulhoso, muitas vezes demora para reconhecer a necessidade de pedir perdão, que nós falhamos. Mas eu sei quantas vezes eu tive que fazer isso, e eu sei que muitas vezes eu ainda terei que fazer isso. Mas isso não me justifica. Ao contrário, me envergonha. Em terceiro lugar, no texto, ele fala sobre honrar a esposa, seja particularmente em casa ou publicamente. Ele fala de tratá-la com dignidade, valorizar a esposa, elogiar, ser grato, evitar críticas desnecessárias, aprender a ouvir. Sabe aquela história de parece que você está pregando para você mesmo? Eu estou me sentindo assim agora. Eu ainda tenho muito a melhorar. E você, marido? O que nós vamos fazer diante dessa ordem da palavra de Deus? Finalmente, o texto fala de duas razões por que devemos tratar a esposa dessa forma. Final do versículo 7, ele diz: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, co-herdeiros da mesma graça de vida, isto é, somos iguais diante de Deus, embora ocupemos posições diferentes, iguais, co-herdeiros diante de Deus. Não há superioridade de homem ou mulher diante de Deus, mas sim de posição. Em segundo lugar, ele fala aqui para que não se interrompam as vossas orações, para não termos as nossas orações interrompidas. É evidente que Deus não ouvirá aquele que não obedece a sua palavra, cuidando e valorizando da sua esposa. Você quer que a sua oração seja ouvida? Pedro diz categoricamente, então, cuide da sua esposa, valorize, ame a sua esposa. Esposas e maridos, mais do que nunca neste período, Deus quer demonstrar, através de vocês, através de nós, o seu cuidado e amor. O quanto estamos dispostos, hoje, ou a partir de hoje, a nos submetermos ao seu ensino, à sua autoridade. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, muito obrigado pela sabedoria do Senhor que nos foi passada. Ajuda-nos, Senhor, a termos a humildade de reconhecer que o Senhor é muito mais sábio do que nós e que basta nós nos submetermos ao Senhor e ao teu conselho para que o nosso lar
seja um lugar que reflita a glória, a presença do Senhor, para que o nosso lar seja um lar agradável, onde o Senhor possa nos orientar, o Senhor seja o líder, que nós como maridos e as nossas irmãs como esposas aprendam a ouvir o teu conselho e desfrutar da bênção da tua sabedoria. É assim que oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que diante de todas as coisas que a gente ouviu através da mensagem, nós possamos ter a certeza de que Deus está pronto para nos buscar. Ele nos prometeu que um dia voltaria e que todos nós iríamos estar juntos dele. Então que a gente possa estar refletindo na letra dessa canção, que fala basicamente isso. Um dia nós iremos estar com ele, vivendo intensamente para ele. Papai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que onde em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo, e eis o consolo que envolve a minha vida.
Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor.